Olá, meu nome é Andrei Lázaro e juntamente com Itamar Faustino e Sérgio Ramos vamos tratar sobre o tema nacionalidade. O conceito de nacionalidade tem muito a ver com pertencimento, ou seja, é o individual que pertence a uma coletividade, tanto no ponto de vista político como jurídico, conforme expõe Jacob Gollinter em seu livro sobre direito internacional privado. Nacionalidade e cidadania é o segundo tópico que vou abordar. No passado, esses conceitos eram unificados, ou seja, não se fazia distinção entre nacionais e cidadãos, principalmente nos Estados Unidos e também entre os britânicos. Mas hoje, entre os doutrinadores do direito internacional privado, não há dúvida de que a nacionalidade e cidadania abarcam aspectos que, embora diferentes, convergem entre si. Nacionalidade com um cunho jurídico de pertencimento a um Estado, enquanto cidadania tem um aspecto político. Então, todo cidadão é um nacional, mas nem todo nacional é um cidadão, porque no direito brasileiro, por exemplo, existem regras em que o nacional tem seus direitos de cidadão suspensos, a exemplo das pessoas que cumprem pena privativa de liberdade e que são temporariamente impedidas de exercer o seu direito ao voto, por exemplo, e que nesse caso específico continua sendo nacional, mas não é um cidadão. Outro tópico que será por mim abordado é o tema nacionalidade e sua relação com o direito internacional privado, onde o direito internacional privado é de extrema importância para tratar sobre essas e sobre outras matérias. Mas nesse caso específico, exerce um papel muito importante, tendo em vista que cada país tem sua soberania e essa deve ser respeitada. Porém, as pessoas não vivem confinadas em seus países, em suas casas e nos seus territórios, pois as pessoas transitam pelo mundo de um lugar para outro a todo momento. E essas pessoas não podem ser consideradas nacionais pelo simples fato de estarem em um determinado lugar. Portanto, deve haver uma regulamentação e encaminhamento para que haja esse direito de se naturalizar e de viver onde a pessoa bem entender. E essa é a importância do direito internacional privado, qual seja a de instruir as pessoas e possibilitar de forma mais pacífica o direito de cada um onde quer que se situe. Bem, eu vou falar sobre as formas de aquisição da nacionalidade e a distinção entre nacionalidade primária ou secundária. A doutrina identifica duas espécies de nacionalidade, a primária ou originária e a secundária ou derivada. A nacionalidade primária é aquela que resulta no nascimento. Já a nacionalidade secundária é aquela que o indivíduo busca adquirir, não vinculado, portanto, à sua origem, mas derivado de fato posterior ao nascimento. Um bom exemplo é a naturalização. O naturalizado ele é um indivíduo nacional de um determinado estado que adquiriu a nacionalidade de forma secundária, em oposição aos natos, que eles adquirem a nacionalidade com a decorrência de sua origem ou no nascimento. Ambos são, no entanto, igualmente nacionais, uma vez que adquirido. O indivíduo ele é nacional, não havendo distinção entre natos e naturalizados. O principal critério para observar a aquisição originária é o critério territorial. É nacional aquele indivíduo nascido no território do Estado, independentemente da nacionalidade de seus genitores. Tem também o critério da filiação, que diz: é nacional o indivíduo filho de nacional do Estado, não importando o local do nascimento, se dentro ou fora do Estado. No Brasil, basta que um dos pais ou mãe, indistintamente, seja brasileiro para que o filho nascido no estrangeiro possa adquirir a nacionalidade brasileira. A aquisição de nacionalidade por naturalização é de via de regra regulada por legislação detalhada, que estabelece critérios que vai variar de estado para estado. Na aquisição derivada, a via de regra é o concurso de vontades, ou seja, não basta a determinação das regras para a naturalização pelo Estado, tem que ter também a vontade do indivíduo em requerer tal nacionalidade. Vou citar alguns critérios para a obtenção da nacionalidade utilizado pelos Estados, que são a residência habitual durante determinado período, o exercício de profissão regulamentada, o vínculo familiar, entre outros. Como falado anteriormente, não há distinções entre os natos e os naturalizados, exceto assim se o Estado determinar. No Brasil, as distinções são muito poucas e só é validado se estiver dentro do texto constitucional. Assim é o caso, por exemplo, da extradição, que ela está dentro do artigo 5º do inciso 51 da Constituição Federal, que diz: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei.
Eu sou Sérgio Ramos e vou dar continuidade no tema de nacionalidade, abordando os temas de mudança, perda, requisição e conflitos de nacionalidade. Bom, quanto à mudança e perda de nacionalidade, ela não compete ao Estado definir os critérios para a sua perda ou aquisição, desse tal vínculo jurídico-político entre o indivíduo e outros Estados. Então, o Estado ele não tem a jurisdição e é vedado impor ou retirar do indivíduo qualquer nacionalidade que não seja a do seu próprio Estado. Como leciona o escritor Jacob Dollinger, ele resume isso em o direito de mudar e o direito de não mudar. Assim, desde que algum Estado conceda ao indivíduo o direito de mudar de nacionalidade, não pode o seu Estado originário obrigá-lo a manter a nacionalidade. Ao mesmo tempo, deve ser garantido ao indivíduo o direito de manter sua nacionalidade, exceto nos casos em que a perda seja decorrência expressa de desentendimento do indivíduo a comando constitucional. Quanto à requisição de nacionalidade, uma vez perdida essa nacionalidade pelo indivíduo, a requisição ela é possível de ser readquirida. Quanto ao conflito de nacionalidade, ocorre quando o mesmo indivíduo é titular de duas ou mais nacionalidades, dando-se o nome de conflito positivo, ou quando ele está em uma situação de apátrida, sem qualquer nacionalidade, dando-se o nome de conflito negativo. O conflito positivo de nacionalidade ele somente será titular de mais de uma nacionalidade aquele indivíduo que fizer jus de maneira originária a elas. Como, por exemplo, no Brasil, a dupla nacionalidade ela é admitida no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pelo outro Estado, pela outra nacionalidade. Quanto ao conflito negativo, é aquele indivíduo que não é titular de nenhuma nacionalidade, sendo considerado um apátrida, significa assim que nenhum Estado está, em regra, obrigado, em tese, a proteger esse indivíduo. Essa situação ela é repelida fortemente pelo direito internacional, pois deixa esse indivíduo sem uma proteção estatal mínima. Mas a proteção dos estrangeiros aqui na nossa Constituição ela é expressa e não significa a não titularidade de nacionalidade brasileira a falta de amparo mínimo legal, ficando claro que compete à própria Constituição Federal o eventual estabelecimento de distinções entre nacionais e estrangeiros.